E aí, galera, beleza? Estamos de volta. A gente está de volta agora para fazer a parte 2 de Antigo Regime, né? O sistema pelo qual ficou conhecido a organização em especial da França na Idade Moderna, nomenclatura dada pelos revolucionários franceses quando derrubaram, né, na Revolução, o chamado Antigo Regime, aquele que eles estavam nomeando. E aí a gente dividiu em duas partes, para fazer primeiro o absolutismo e mercantilismo, ou seja, a parte política e a parte econômica, e agora na parte 2, fazer elementos sociais e elementos ideológicos, beleza? A sociedade do Antigo Regime, acho que essa nomenclatura até que vocês menos lembram, assim. A sociedade do Antigo Regime, ela é dividida em estados, né? 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro e segundo estado são heranças feudais medievais. E aqui a gente, assim, dá para fazer esse tipo de análise, que a Idade Moderna ela pode ser vista, essa é uma das maneiras, como um período ali de transição entre elementos feudais que estão em decadência e elementos da sociedade, do mundo capitalista, do mundo burguês que está em ascensão. Essa é uma maneira de enxergar. Então, a sociedade do Antigo Regime, ela reflete isso, tendo o primeiro estado identificado como clero e o segundo estado identificado com a nobreza. A palavra estado aqui é meio na origem no latim, né? Vem de status, então quer dizer situação. Ou seja, qual é a sua situação dentro da sociedade, né? Qual é a sua posição social. Então, primeiro estado bem identificado, o clero, segundo estado bem identificado, a nobreza. O terceiro estado, ele não tem nome próprio, né? Ele tem essa denominação genérica de terceiro estado porque ele é bem heterogêneo. E ele indicaria esses elementos sociais da nova sociedade capitalista que está em processo de ascensão. Então, o terceiro estado a gente pode pensá-lo como os trabalhadores do campo e da cidade. Então, formalmente não existe mais servidão, embora esses camponeses na França fossem tratados na prática como servos, né? Aí você inclui também profissionais liberais. Profissional liberal pode ser vista como aquela figura que, além de escolher a sua profissão, escolhe o modo como a exerce. Porque, por exemplo, dentro do terceiro estado também tem burocratas, né, funcionários públicos e militares. Você pode escolher ser militar, mas não como exercer a sua patente dentro do militarismo. Então, eu posso escolher entrar, né, para o mundo militar, mas não como ser sargento, como ser cabo, como ser soldado. Ou seja, isso já está pré-definido. Um profissional liberal, além dele escolher a profissão, escolhe o modo como a exerce. Então, eu posso escolher ser advogado, né, e qual é a minha área de atuação dentro do direito, né? Se eu vou para a área civil, para a área penal, para a área de direito trabalhista, direito de sucessão, né, direito de família, comercial e por aí vai. Eu posso escolher que tipo de causa eu pego ou não, quanto eu cobro, coisas desse tipo. Então, as profissões liberais representam essa grande gama de profissões, né, típicas ali mais do ambiente urbano. Então, advogados, médicos, veterinários, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, professores, artistas de uma forma geral, cozinheiros, coisas desse tipo, né? Aí pega os burocratas, né, o funcionarismo público, que tem a ver com o desenvolvimento do próprio Estado, né? A burocracia como uma organização, né, como uma racionalização do Estado, ou pelo menos no sentido ideal seria isso, né? Ou seja, a divisão de cargos e funções para melhor administrar, né, o Estado, os militares e a classe burguesa. Lembra que a burguesia, ali no Renascimento Comercial, que é quando ela começa a se desenvolver, né? Renascimento comercial e urbano, a burguesia ela tem uma característica que vai ser diferente da burguesia que vai tomar o poder nas revoluções liberais burguesas na virada do 18 para o 19. Então, a burguesia que nasce no final da Idade Média, ela pode ser vista como um grupo mercantil, um grupo de comércio, né? E a burguesia que toma o poder nos processos revolucionários, naquilo que o Rubensbal chamou de a Era das Revoluções, ou seja, a burguesia da Revolução Industrial, a burguesia da Revolução Gloriosa, a burguesia da Revolução Francesa, das revoluções liberais do século XIX, né? A burguesia da Revolução Liberal do Porto, a burguesia da Primavera dos Povos. Essa burguesia, ela é mais aquela caracterização, aquela conceituação que o Marx e o Engels fizeram no Manifesto Comunista. Primeiro capítulo, né, burgueses e operários. Curioso que a definição está numa nota de rodapé, porque o Marx esqueceu de fazer, o Engels, depois revisando, que acrescentou. A burguesia é a dona dos meios de produção.
Então, meio de produção é aquilo que tem valor e que é usado para produzir uma outra coisa que tem valor, né? Ou seja, capital que se multiplica, riqueza que se multiplica. O burguês é o proprietário disso, que é a característica, né, do sistema capitalista, a propriedade privada dos meios de produção. O grupo social que é o dono, o grupo social que detém a propriedade privada, é justamente o burguês. Ao longo da Idade Moderna, a burguesia vai passando, né, por essa mudança, beleza? Então, esses grupos sociais formam a sociedade típica do antigo regime, dividida em estados, primeiro, segundo e terceiro. O terceiro estado como trabalhadores do campo e da cidade, profissionais liberais, burocratas, funcionários públicos, né, militares e a classe burguesa. Agora, aqui o que vale a pena chamar atenção? Tem um elemento social do antigo regime que é denominado da sociedade de corte, né? A corte é aquele grupo de nobres e não nobres, incluindo religiosos, que convivem e circundam o rei. Por exemplo, os nobres e não nobres que acompanham o Luís XIV no Palácio de Versalhes, moram com o Luís XIV no Palácio de Versalhes. E não, no ápice do Palácio de Versalhes eram 11 mil pessoas que moravam lá no palácio. Essas pessoas formam a corte, né, do Luís XIV, estão ali diretamente relacionados com eles, vamos dizer assim. E isso que eu vou comentar aqui agora, né, essa ideia da sociedade de corte, foi tratada pelo Norbert Elias, né, num clássico da sociologia, um sociólogo alemão, que é o processo civilizatório. Eu até mandei um link de um outro vídeo tratando disso, né, mandar alguns arquivos, mas para não fugir aqui, tem um pequeno comentário, o que tem a ver? Só para eu fiscalizar o tempo aqui, a gente está com quase 7 minutos. A sociedade de corte, né, a ideia de corte, vem de cortejar, né? Então, é um modo como eu me relaciono com o monarca, com o rei. Eu cortejo o rei para justamente ter acesso aos benefícios, às benesses, né, reais. Sendo que isso envolve principalmente, mas não somente, envolve principalmente a nobreza, ou seja, esta aristocracia, né? Lembra que aristo quer dizer os poucos que se consideram os melhores, cracia vem de kratos, poder, né? Então, a aristocracia é aquele grupo de poucos que se consideram os melhores, né? Eles são distintos por alguma coisa e que estão no poder ou ligados ao poder ou próximo ao poder. Sendo que a nobreza, ela nasce, né, na Idade Média e ela nasce como uma aristocracia guerreira, né? A palavra nobre vem do latim nobilis, quer dizer notável. Então, a figura virava um aristocrata, alguém que se destacava, virava um notável, através da guerra. Através da guerra, inclusive, ganhava terras. E aí ganhava um título que indicava que ela tinha se destacado na guerra e ganho aquele terreno, aquele território, né? Um título, ele serve para indicar qual é a sua posição dentro daquela sociedade. Então, se você tem um título de mestre, isso indica que na sociedade do conhecimento, na sociedade universitária, né, você está acima da pessoa que está fazendo a graduação e você está abaixo do doutor. Se você tem um título, né, de PhD, de pós-doc, você está acima de todos eles. Indica qual é a sua posição social. Então, eu viro um nobre, né, porque eu faço parte de um grupo que é uma aristocracia guerreira, pessoas que se consideram melhores que os outros e que ocupam o poder porque se destacaram através da guerra. Com isso eu conquisto a minha terra e ganho um título que indica a minha conexão com a terra e com a minha posição nessa sociedade. Só que quando se forma o Estado Nacional moderno, uma das características é a questão do exército regular e profissional. Sendo que para o nobre, a guerra não é uma profissão, a guerra é uma atividade, ele não é um profissional da guerra, né? Tanto que quando o nobre não estava guerreando, ele estava simulando a guerra, o que se faz através dos jogos. Todo jogo tem um pouco de guerra, toda guerra tem um pouco de jogo. Se for pensar mesmo no futebol, né, se disputa num campo, que pode ser visto como um campo de batalha, né, você tem posições no futebol que lembram elementos que são bélicos, né, o arqueiro, o artilheiro, né, você tem uma meta, um objetivo, você traça estratégias. As torcidas organizadas, né, tem cânticos, são músicas, o exército também tem uma banda, né, sendo que tem historiador que fala, inclusive, que a música nasceu junto com a guerra, para justamente dar ritmo, para sincronizar, né, os exércitos. Então, o jogo tem muito de guerra e a guerra tem muito de jogo. Mas a guerra não é uma profissão do nobre. Quando agora o exército vai se profissionalizando,
essa nobreza ela vai ter que arranjar um outro papel. E aí, para se diferenciar do resto da sociedade, principalmente da burguesia, que vai se desenvolvendo junto com o sistema capitalista, né, que está em crescimento, né, junto com o mercantilismo, esta nobreza agora, essa aristocracia, que antes era caracterizada pela guerra, ela vai sendo caracterizada agora pelo comportamento. E aí é por isso que o título do livro do Norbert Elias é justamente o processo civilizatório. Ou seja, esta aristocracia, agora ela vai virar cortesã. Ou seja, ela vai cortejar. Sendo que para se cortejar, para fazer a corte, eu tenho todo um processo de lapidação das pessoas, de educação, de etiqueta. Ou seja, eu me aproximo do rei para ganhar benefícios, mas eu não faço isso de qualquer maneira. Eu tenho que fazer isso de uma maneira que é considerada educada. Está chovendo aqui, eu não sei se vocês ouviram um trovão aí, mas é isso, né? Home office, gravação, as coisas acontecem. Isso aqui não é um estúdio completamente controlado, né? Eu não sou controlado. Mas vale a pena até lembrar que a palavra para educação em francês é politesse. Então, alguém educado é alguém polido, né? Sendo que essa ideia de você ser polido, né, metaforicamente, passa essa mensagem de você nasce ali meio bruto, né, num estado bruto, e você vai sendo lapidado, você vai sendo polido, você vai sendo educado. Isso é o que vai diferenciar a nobreza, né, dos outros grupos agora. Então, para quem já assistiu esses filmes, né, de Idade Moderna, das cortes, dos bailes, você vê que os movimentos eles são todos sincronizadinhos, né? Porque assim, para o nobre não importa quem você é, importa qual é a máscara social que você veste. Sendo que a sua máscara social é indicada pelo seu título. Você é um marquês, você é um conde, você é um visconde. E a sua máscara social, ela impõe uma forma de se comportar, né? Que não tem a ver com o seu eu, não sei o quê. Então, isso que o mundo burguês vai passar a valorizar, até para se diferenciar, né, do outro mundo, de valorizar a espontaneidade, o individualismo, quem você é, isso é rejeitado no mundo nobiliárquico. Até por isso, a maquiagem é tão importante para os nobres, né? Porque eu passo uma mensagem de acordo com a minha posição social. Então, a etiqueta que vai sendo desenvolvida, do modo como se portar à mesa, né? O modo como cumprimentar as pessoas, como dançar, ou seja, tudo isso indica o seu grau de civilização, né? O seu grau de educação, o seu grau de polidez, o seu grau de etiqueta, de viver em sociedade, onde determinados impulsos, né, têm que ser contidos, para que você conviva com os outros. Então você pode ter ficado bravo ali com alguém, só que a etiqueta, a educação, as boas maneiras mandam você, né? Olha, dá licença, não sei o quê. E não essa coisa espontânea, né? Você tomou uma fechada, não, né? É de respira, que o convívio social exige esse controle, e esse controle mostra que você é uma pessoa educada, civilizada e tudo mais. Isso tem a ver com respeito a tradições, ou seja, coisas que vêm de um passado longínquo, do qual a maior parte das pessoas não se lembram. O sentido originário nem importa mais, mas aquilo vem sendo praticado ao longo do tempo e aquilo conecta as pessoas. É uma tradição. E tem a ver com rituais, né? Um ritual, ele estabelece uma estética, uma teatralização dos gestos. Então, o modo como eu gesticulo, ele tem uma forma específica, uma estética, né? Por isso que é algo meio teatral. Justamente não é a espontaneidade, né? Quem você é. Não, aquilo ali já está mais ou menos ensaiado, teatralizado. Isso mostra o grau de civilização, tarará, tarará. Isso vai distinguir aqueles nobres das outras pessoas, principalmente, né, desse burguês que está em ascensão econômica. E aí o Norbert Elias até chama a atenção disso, que do ponto de vista assim, econômico, né, o burguês, se por um acaso ele está passando por uma situação mais difícil, ele vai e poupa, né? Ele é um poupador de dinheiro, de recursos financeiros. No caso da nobreza, ela é uma gastadora dos recursos financeiros porque ela é uma consumidora de status, ela é uma consumidora de luxo. Então, assim, para um nobre, não importa quanto dinheiro ele tem guardado, importa que mensagem ele transmite sobre quem ele é, de acordo com o título, posição social, o que se espera dele. Então, mesmo que a situação seja de crise, aquele grupo esteja, sabe, quebrado,
né? Eu tenho que ter a minha carruagem, eu tenho que ter esta casa, eu tenho que convidar as pessoas e fornecer esse champanhe, né? É uma outra lógica de se pensar a economia e as finanças. E como o mundo capitalista está em ascensão, esta forma de pensar, ela é muito dispendiosa, né? E vai ser um dos motivos que vai provocar a crise do antigo regime, as revoluções e a ruptura. Mesmo porque nobres, né, e isso inclui o clero, eles têm privilégios feudais dentro do antigo regime na Idade Moderna. Ou seja, estamos em um novo período histórico, mas existem privilégios que vêm do mundo medieval feudal, como não trabalhar e não pagar impostos. E aí o terceiro estado é quem trabalha e paga os impostos para que essas pessoas tenham esta vida, né, de consumo de luxo e de consumo de status. Isso vai causar um desgaste do sistema. Pra vocês terem ideia, o Luís XIV, no ápice do absolutismo francês, final ali do século XVII, início do século XVIII, ele vai morrer em 1715, 1716, viviam 11 mil pessoas no Palácio de Versalhes e eles gastavam 6% do PIB da França, né, para esta vida pomposa. Isso lá na frente, com crise disso e crise daquilo, provoca o cenário para a Revolução Francesa. Beleza? Bom, o quarto aspecto, né, e o último, portanto, é o aspecto ideológico. A ideologia pode ser vista como um conjunto de ideias, a palavra, né, o conceito, um conjunto de ideias que forma determinada visão de mundo. Né? Ou seja, um conjunto de ideias que articuladas faz com que eu veja o mundo do jeito que eu vejo. Beleza? Existe um conceito crítico de ideologia que foi forjado pelo Karl Marx no século XIX e que é um conceito que chega até os dias de hoje. Então, assim, algumas pessoas usam ideologia dessa maneira seca, vamos dizer assim, ou usam a noção de ideologia de acordo com a visão crítica do Karl Marx, que esse conjunto de ideias é produzido por alguém com algum interesse. Então, é produzido pela classe dominante para manter os seus interesses, e no caso da classe burguesa que estava em desenvolvimento, né, no século XIX, né, e que é hegemônica até hoje com o capitalismo, óbvio que o capitalismo foi se metamorfoseando, a essência é a mesma, mas ele vai mudando de roupa, vamos dizer assim. Né? No caso do interesse desse burguês, é da exploração para acumulação de capital, para o lucro, tarará e tarará. Mas ideologia seria isso. Alguém se interessa para que tenha alguém que comanda isso de acordo com determinado interesse da classe dominante. Né? Esse seria o conceito de maneira mais crítica. A ideologia do antigo regime, né, ainda é muito determinada pela Igreja Católica. E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Com o enfraquecimento do feudalismo, né, e o mundo feudal em decadência, a Igreja Católica ela perde determinados poderes? Sim. Por exemplo, no mundo medieval feudal, a Igreja Católica ela tem tanto poder espiritual, que é o típico dela, o poder de representar Deus na Terra, mas ela tem também um poder temporal, né, que é o poder de governar os homens. Com a formação dos Estados Nacionais modernos, o fortalecimento do poder real, a formação do absolutismo, a Igreja Católica ela vai perdendo o poder temporal, pelo menos de maneira oficial, e ela vai se concentrando com o poder espiritual. Eu não estou dizendo que ela não influencia no poder. Estou dizendo que, de maneira oficial, os reis, com a formação do sistema absolutista, vão ficando com poder temporal e ela vai ficando mais com poder espiritual. Esta é uma visão panorâmica da coisa. Não quer dizer que é tão rigoroso assim. Né? Agora, a gente não pode ter inocência de achar que a Igreja Católica, por conta disso, perdeu o poder, que ela vive um momento de enfraquecimento. Para falar a verdade, não. Né? Já teve assim, item da UNB dizendo que, ao longo da Idade Moderna, a Igreja Católica mais perdeu do que ganhou influência em resultado da reforma protestante, né, e da perda de alguns países para outras religiões, a exemplo da Inglaterra com o anglicanismo e dos Países Baixos com o calvinismo. Né? O item parece bem redondo. Só que se você for pensar na Idade Moderna, né, a Igreja Católica mais ganhou do que perdeu espaço. Porque ela perdeu algumas áreas na Europa, e, com compensação, ela ganhou um continente inteiro, que é a América, para expandir o catolicismo. Então, se, por exemplo, o item fala da Europa, sim, ela mais perdeu espaço do que ganhou. Mas na Idade Moderna como toda, ela mais ganha espaço. Então, a Igreja Católica ainda é muito poderosa. A gente não pode ter essa inocência. Né? E aqui uma outra coisa que é fundamental de ser lembrada. Esse poder dos reis, só conferindo o tempo aqui, esse poder dos reis, né, ele tem uma justificativa que é religiosa, que é divina. Só que a teoria protestante e a teoria católica, né, sobre o poder dos reis, elas são distintas, a gente não pode confundir isso.
essa coisa de predestinação divina dos reis, isso é algo protestante, em especial anglicano, que é a religião na Inglaterra. Dentro da Igreja Católica não é essa a tese. Mesmo porque, se a Igreja Católica disser que o rei foi enviado diretamente por Deus, a Igreja Católica está dizendo que o Papa não tem função, né? Ele, como o principal intermediário, né? O Papa é o pontífice, né? Pontex, ele é a ponte entre o céu e a terra. Então, a própria Igreja perderia um pouco de importância, né? Em especial a figura do Papa. Então, a teoria católica é a teoria do poder indireto dos reis, ou seja, a Igreja Católica como intermediária. A teoria de predestinação divina, a teoria protestante, em especial anglicana. Beleza, galera? Certo? Então, bom, a gente fecha os elementos de antigo regime, fizemos política, absolutismo, economia, mercantilismo, e aí nessa parte 2, sociedade em estados e a ideologia com a Igreja Católica tendo cuidado com esses elementos. Tudo bem, todo mundo? Abraço, valeu!